Bom, os mercados continuam. Hoje foi o dia da reação dos mercados a tudo isso que está acontecendo na guerra, porque ontem parece que o mercado estava meio anestesiado. Hoje, para muita gente, parece que a ficha caiu. Ficha cair é uma expressão de gente velha como eu, no caso, não como ela. Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Lucinda, muito boa tarde. Parece que o mercado está, de fato, começando a precificar que, infelizmente, esta guerra pode ser mais ampla, mais longa e pior do que se esperava, né? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Ontem, acho que tinha um pouco de expectativa de que a situação se resolvesse logo, que esse fechamento do Estreito de Hormuz fosse quase que uma ameaça, uma coisa bem de curtíssimo prazo, mas hoje o sentimento geral é de que essa situação pode se estender bastante. Então, na prática, o que a gente está vendo é aquele típico movimento, em bom português, de stop loss. O mercado encerrando posição, saindo a qualquer preço, buscando alternativas mais seguras, o que significa comprar ainda treasuries, ouro e, em alguma medida, dólar também, que nesse momento é o que parece fazer sentido como medida protetiva. Existe uma sensação de que o jeito que as coisas estão caminhando, o mundo vai caminhar para uma recessão, mas com uma inflação que os bancos centrais não terão capacidade, não terão instrumento para conter. Então, é o medo de uma desordem econômica mesmo global. Então, é exatamente isso que os preços estão expressando, Naka. Então, seria uma situação inédita, assim, de estagflação global, assim, as economias principais não conseguindo crescer, ao mesmo tempo em que você tem a persistência da inflação. Este seria o cenário, assim. Isso. E por que os bancos centrais não conseguiriam reagir? Veja, não é exatamente o cenário, mas o mercado está se protegendo desse risco. Tá. Hoje não é possível prever que isso vai acontecer, mas o medo do investidor global hoje é que, com o aumento do preço do petróleo para $100, como muita gente está achando que pode acontecer, por conta de uma efetiva quebra na oferta, porque até aqui a gente está vendo, na verdade, um prêmio de risco sendo embutido nos preços, mas se efetivamente esse Estreito de Hormuz ficar interditado por mais tempo, você tem um problema, né, na prática ali de oferta de petróleo. Isso poderia levar o preço da commodity para $100. Se isso acontece, o custo do mundo aumenta num nível a ponto de gerar inflação. E aí a gente está falando de efeito sobre a Europa, de esse impacto de gás, que a gente já viu acontecer ali na guerra da Ucrânia, e o efeito que a Europa sequer superou ainda, né? Naquela ocasião, esse efeito se arrasta até agora. Então, um aumento de inflação, de oferta, que um aumento de taxa de juros não seria capaz de combater, porque você teria, ao mesmo tempo, uma recessão. Quer dizer, uma inflação a ponto de a atividade necessariamente se esfriar, né? Por conta dessa falta desse desequilíbrio de oferta. Então, o Banco Central não consegue combater uma inflação quando ela é gerada por oferta, porque você castiga ainda mais as economias. Então, é esse risco, esse temor que está movendo os mercados hoje. Esse é um cenário que os economistas estão colocando no papel? Não, não é. Tanto é que eu acabei de receber aqui o cenário macroeconômico do Bradesco, e o economista que assina, né, que é o Fernando Norato, ele diz: não alterei aqui as minhas projeções, porque não dá para a gente fazer nenhuma projeção consistente nesse momento diante de tanta incerteza. Tem uma expressão que eu gosto muito, que eu aprendi em Brasília, que é o barata voa. Quando está uma confusão, o barata voa. O mercado está reagindo um pouco nessa vibe, né? Ontem nós tivemos uma reação no primeiro dia útil da guerra, em que o dólar sobe, mas não sobe muito. Você teve uma alta do petróleo, alta dos juros das treasuries, e também o momento da bolsa em que a bolsa começou a subir, assim. Foi tudo meio esquisito. Hoje, a coisa parece que começou a se depurar um pouco mais. O DXY sobe com mais força, o ouro e a prata caem, a bolsa cai de maneira mais clara e o petróleo vai lá para cima. Talvez o mercado para o mercado está ficando mais claro que, não que a situação é boa, mas que a situação de fato está ruim. Ontem talvez faltassem
elementos para esta tomada de decisão, né? O movimento está mais coerente isso, mesmo, exatamente, né? exatamente. Isso. Ontem, de fato, foi o primeiro dia, então a gente viu, inclusive, as ações das empresas petroleiras segurando as bolsas. Foi o que aconteceu aqui. Petrobras subiu mais de 4%. Então, tinha essa leitura do copo meio cheio, né? Mas é uma má notícia, mas talvez para a Petrobras isso seja bom, isso amenize. Eu mesma trouxe essa leitura que era a que estava se fazendo naquele momento. Mas hoje, de fato, a situação escalou. O Donald Trump disse que ele vai garantir a oferta de petróleo. Isso deu uma amenizada, mas a verdade é que, como ele vai fazer isso? Assim, acho que não dá para colocar exatamente as fichas nessa promessa. Então, realmente, hoje, os investidores que também vinham muito mais expostos ao risco, a gente tem que lembrar que tudo que a gente viu acontecer de queda do dólar no mundo e no Brasil em especial, tem a ver com o investidor assumindo posições em ativos muito mais arriscados. Então, num cenário como esse, todo mundo volta para casa, todo mundo corre para onde a gente se sabe que tem menos instabilidade, que é isso, ouro, treasure, com as suas ressalvas, com as suas questões também, mas a verdade é que você falava ontem, será que o flight to quality ainda existe? A gente está vendo exatamente isso acontecer hoje. E num mercado que estava muito exposto. Então, obviamente que a intensidade desse movimento vai ser muito maior neste momento. E aí, quando a gente olha para a nossa Bolsa, todas as ações caindo, as ações cíclicas, as que reagem à economia doméstica, apanhando muito, porque eram as ações que estavam se recuperando, entre outras razões, por esse cenário de queda de juros, que de fato agora a gente fica muito com dúvida do que pode acontecer. O nível de inflação, embora o Banco Central não possa combater, como a gente está dizendo, se for uma inflação de oferta, realmente não é o juro que vai combater, mas ele vai simplesmente ignorar isso no momento em que você ainda tem um mercado de trabalho tão forte. A gente viu os dados do CAGED mostrando mais abertura de vagas de trabalho do que se imaginava. Então, tudo que se acreditava, né, tudo que estava prevalecendo para sustentar aquele movimento positivo foi colocado em dúvida. Então, de novo, não é um cenário escrito em pedra. Hoje é muitas dúvidas, muitos receios, muitos temores, e nesse momento o investidor corre para o porto seguro. Você mencionou, Lucinda, o relatório que o pessoal da equipe do Fernando Honorato, do Bradesco, divulgou hoje. Também temos relatório do pessoal do Itaú BBA, que é assinado por Natália Cottarelli e Marina Garrido. Elas avaliam o resultado do PIB, né? A gente teve o PIB hoje, 2,3, veio dentro da expectativa dos economistas. Então, vou ler aqui um trecho e eu queria te ouvir sobre isso. O resultado de hoje ficou em linha com as nossas expectativas do Itaú BBA, com alguma recuperação em serviços, mais queda na indústria na margem. Vale destacar a surpresa negativa no consumo das famílias no último trimestre, que fechou o ano com crescimento abaixo do esperado, apesar do mercado de trabalho resiliente. Para 2026, o Itaú BBA mantém a previsão de crescimento de 1,9%, Bradesco prevê 1,5%, né? Tem uma diferença aí, com viés de alta, 1,9% com viés de alta, dada a possibilidade de adoção de medidas fiscais e desempenho mais robusto do crédito. Será que o barata voa da guerra, da economia desacelerando, da dúvida sobre a queda do juro, vai coçar a mão do governo para fazer eles abrirem a torneirinha do gasto público? Esse é um risco também que talvez o mercado comece a colocar de forma mais efetiva nos preços. Realmente, a gente não teve ainda nenhuma indicação concreta a respeito disso, mas se a situação permanecer e se prolongar, não dá para descartar que venha alguma resposta do governo, até aproveitando aí esse ano eleitoral. Talvez pode parecer uma coisa oportuna da parte deles. Então, fica aí esse risco adicional, faz todo sentido. Eu vi algumas casas também reavaliando a recomendação de compra do real. Então, eu li que alguns bancos estavam recomendando uma posição overweight, então, acima da média do mercado no real, e a partir dessa instabilidade, essa recomendação caiu para neutra, né? Então, manter ali dentro da carteira do benchmark geral do mercado. Nossa, isso é legal, isso é legal, porque se de fato muitas casas começarem a adotar esta decisão, esta indicação para os seus clientes, acabou o ciclo de valorização do real. Agora, eu acho que
muito cedo de toda forma. Eu acho que a gente vai ver muitos ajustes em visões, em posições, sobretudo em posições efetivas no mercado. Mas ainda é cedo, né? Acho que essa dúvida da extensão desse conflito, do efeito disso sobre os preços, isso é uma coisa que a gente precisa de tempo para ter certeza do que vai acontecer. E é preciso ter um relativo sangue frio também para entender, Naka, que tudo que a gente está vendo ainda é exagerado por causa das fortes posições que os investidores carregavam nesses ativos de risco, reais, ações. Então, é difícil, né, ter sangue frio num momento como esse. O mercado está aí reagindo de uma forma impulsiva, né, instantânea, mas acho que uma análise melhor do que vai acontecer, a gente precisa de alguns dias realmente para conseguir fazer. Lucinda Pinto, analista de economia do CNN Money. Obrigado pela conversa. Obrigada, Naka. Até amanhã. Até amanhã.